tudo bem? Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Você que ainda não me conhece, meu nome é Nádia Arruda. Eu sou professora para concursos em serviço social. E é com muito prazer que eu venho aqui mais uma vez em forma de vídeo trazer mais uma dica descomplicando o serviço social. Hoje a gente vai entender um pouco o que seria a temática transformações no mundo do trabalho. A gente sabe que esse é um tema que está em todos os editais de concurso. Transformações no mundo do trabalho e os rebatimentos para a prática do serviço social, não é isso? Então a gente sabe também que a gente vive em um mundo globalizado, um mundo que passa por constantes alterações, profundas alterações econômicas, sociais e políticas. E essa temática, para nós assistentes sociais que somos profissionais alinhados com a transformação, que somos alinhados com a realidade social, obviamente é um dos grandes temas, como eu denomino, do serviço social. Para você não ficar por fora do que estudar, eu já trago aqui para você a referência clássica, o Ricardo Antunes com o seu livrinho Adeus ao Trabalho. Nesse livro, você vai encontrar tudo o que você precisa para entender de uma vez por todas a temática transformações no mundo do trabalho. Eu sempre digo para vocês que existe uma fase no processo de estudar para concurso que a gente não pode negar. Que fase é essa? É a fase da construção. É a fase de quando o aluno ele precisa passar pela leitura. Claro, se você vai acompanhado de bons professores, de bons cursos, isso se torna mais fácil. E é por isso que eu vim trazer para você aqui nesse pequeno vídeo uma explicação sucinta para clarear um pouco a sua compreensão acerca das transformações no mundo do trabalho. A gente vive a nível mundial, a partir de 1970, um processo denominado de reestruturação produtiva. Esse processo de reestruturação produtiva ele vai alterar superficialmente, nas palavras de Ricardo Antunes, o modo de produzir previsto no modo de produção capitalista. A gente sabe que na discussão de transformações no mundo do trabalho, e especificamente de reestruturação produtiva, dois modelos, duas formas de produzir são preponderantes, que são o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo. Professora, e quais são as diferenças dessas duas formas de produzir? São dois modelos de produção para momentos distintos da história, para necessidades distintas da história. E o capitalismo, como quem é meu aluno sabe que eu sempre afirmo nas minhas aulas, o capitalismo por si só é um sistema crítico, é um sistema que o próprio ciclo do capitalismo gera as suas próprias crises. Exemplos de crises, professora, a crise de 2008, a mais recente nos Estados Unidos, uma crise imobiliária, sempre são crises relacionadas à forma de produzir. E quando a gente inicia lá em 1970 esse processo de reestruturação produtiva, nada mais é do que, mais uma vez, o capitalismo passando por uma das suas profundas crises e buscando uma solução. A questão é, o capitalismo, ele só se altera superficialmente. A gente sabe que para dar fim, para encerrarmos as crises muito próprias desse sistema, seria necessário realmente uma alteração da estrutura desse sistema. E para isso a gente sabe que só é possível mediante uma nova forma de sociabilidade. Então, quando a gente está falando da reestruturação produtiva, lá em 1970, a nível mundial, a gente tinha, como eu falei, dois modelos de produção, Taylorismo, Fordismo e o Toyotismo. Professora, mas Taylorismo e Fordismo não são diferentes? Não, eles se complementam. O que a gente tem de diferente é o Fordismo, o Taylorismo do Toyotismo. Vamos começar pelos primeiros, o Fordismo, o Taylorismo, que você tem que ter em mente aqui. A premissa do Fordismo, o Taylorismo é a produção em massa, é o grande estoque, é a produção em grande escala, é aquele famoso filme que tem como personagem principal o Charlie Chaplin, né? Como se chama? Não me lembro o nome do filme agora, mas o famoso filme do Charlie Chaplin na esteira de automação. Fazendo uso dos parafusos e sai repetindo o movimento. Por quê? Porque na época do Fordismo a gente tem os movimentos repetidos.
a produção continuada, mas que cada pessoa fazia exatamente a mesma função por longos períodos de tempo. Isso fazia com que as pessoas não conhecessem o produto final que estavam produzindo. Então, no Fordismo, a gente tem essa produção em massa para um consumo em massa. A gente tem a produção por meio de esteiras produtivas. Essas esteiras onde eu estou aqui nessa posição, o meu colega está aqui do lado e cada um executa um movimento, uma parte diferente da produção daquele determinado produto. O foco da produção fordista era a produção de automóveis, a produção automobilística. Quando a gente pensa em falar de Fordismo, a gente vai se lembrar do nosso famoso Fusca, o Fusquinha, aquele carro, porque foi lá no Fordismo que o Fusca se multiplicou. A produção automobilística tem muita força quando a gente está falando de Fordismo. Taylorismo, professor, o que significa? Significa a organização científica dos tempos e dos movimentos. Uma premissa básica do Fordismo é: precisa controlar os tempos e os movimentos. Então, em uma hora você precisa produzir tanto e morreu. É isso. Já quando a gente está falando de toyotismo, a gente tem outros elementos completamente distintos. Que elementos são esses, professoras? A gente vai ter a presença da polivalência, que é o homem múltipla função, é o homem capaz de exercer várias funções ao mesmo tempo. Então a gente rompe com o pressuposto de que cada um vai exercer uma função. Agora, o homem exerce várias funções ao mesmo tempo. A gente tem a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, que é a substituição da mão de obra viva da classe trabalhadora pela instauração, pela instituição de máquinas. Quando a gente percebe que o homem é capaz, mesmo que sem treinamento, mesmo que sendo explorado pela sua mão de obra, a gente sabe que a instituição da polivalência, de saber operar várias máquinas simultaneamente, é uma premissa do toyotismo. Assim como a gente sabe também que no toyotismo, diferente do Fordismo, a gente não tem produção em massa, produção para grandes consumos. A gente vai ter a produção diversificada e a produção por demanda. Então é a premissa do estoque mínimo, tá certo? Então não se esqueça, não confunda. Transformações no mundo do trabalho é um assunto super recorrente em qualquer prova de concurso de serviço social. E nós vamos ter 3 modelos: Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Cada um possui as suas explicações, cada um possui as suas premissas e os seus princípios. É claro que aqui é uma explicação bastante sucinta, é uma explicação bastante introdutória, para que você rompa com o desconhecido e perca o medo de avançar nos estudos, tá bom? Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda ou muito bem-vinda. Se você não me conhecia ainda, é um grande prazer poder ter esse momento de interação com você. E se você quer mais momentos como esse, acesse o meu site, o profanadiarruda.com, e vem conhecer os meus cursos online para concursos em serviço social, tá bom? Um super beijo e até a próxima!